A leitura de hoje é uma perícope de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de servidão para continuardes no temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. E este Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor, e este feitor foi acusado perante ele de haver dissipado os seus bens. Então ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço dizer a teu respeito? Dá conta de tua administração, porque não poderás mais ser feitor. Disse o feitor consigo: que farei, visto que meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Sei o que hei de fazer para que, quando for destituído da administração, encontre quem me receba em sua casa. Chamou então cada um dos seus devedores Chamou então um por um os devedores do seu patrão e disse ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Respondeu ele: 100 barris de óleo. Ele lhe disse: pega o teu documento, senta depressa e escreve 50. Depois disse a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. E ele lhe disse: pega teu papel e escreve 80. E o patrão elogiou o gerente desonesto por ter agido com tanta habilidade, porque os filhos deste mundo, em relação aos seus semelhantes, são mais hábeis que os filhos da luz. E eu lhes digo: fazei amigos com este dinheiro desonesto, para que no dia em que ele faltar, os recebam nos tabernáculos eternos. Por isso nós aprendemos nosso Senhor dos nossos inimigos, louvado do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro quero dizer-lhes que a partir de hoje, uma vez que já foi proclamada a figura dos candidatos para se elegerem, depois da Santa Missa será exposto o Santíssimo Sacramento, rezaremos o terço e teremos a bênção do Santíssimo Sacramento todos os domingos até a eleição, para pedir a Deus pelo resultado dessas eleições no Brasil. 3 pontos gostaria de vos chamar a atenção hoje. Primeiro, o estado de nossa pátria. Ainda esta semana eu recebi a visita de um médico francês que queria nos doar uns livros, e recebendo-o, ele dizia: daqui a 30 anos a Europa estará toda maometana. Se Deus não intervier, realmente será, porque há maometano espalhado por aquela Europa toda.
E como os maometanos são muito prolíficos, é rápido que o número de eleitores de uma cidade, por exemplo, se torne maioria de maometanos. Isso com a anuência dos governos. Ainda há pouco tempo houve uma eleição na França, não é? O presidente da República, um homem péssimo, foi reeleito. Havia uma candidata conservadora que queria cortar esse fluxo de maometanos para a França, para salvar a cultura tradicional católica francesa, e ela perdeu nas eleições. E se diz que, como na França a votação não é obrigatória, o eleitor não é obrigado a votar, muitos não votaram, que poderiam ter votado nela. E então, esse presidente que tem favorecido essas coisas foi reeleito. Coisa parecida ocorreu com o Chile. Um grande número de chilenos não votou. Foi eleito um governo péssimo, de tendência comunista, e eles estão trabalhando pela destruição da antiga e católica civilização chilena. Estamos à beira das eleições. Há uma multidão de candidatos, por exemplo, à presidência da República. Não podemos deixar de compreender a obrigação grave que temos diante de Deus de dar o nosso voto. O Estado do Brasil é muito perigoso. Observem que o segundo candidato mais falado, é um comunista, ladrão dos maiores. Como pode um católico, por exemplo, votar num homem desse? Como pode? Se o lugar dele era a cadeia, ele foi tirado da cadeia por ministros do Supremo Tribunal, de comunistas como eles, querendo implantar o comunismo no Brasil. Temos um candidato que foi eleito presidente na última eleição. Durante esses anos que esteve como presidente, está terminando esse ano o seu governo, ele fez uma multidão de benefícios ao Brasil. Uma multidão. Conversando com ele, eu dizia a ele, ao presidente, que uma coisa que me agrada dele é ele falar muitas vezes ao público, ao povo. Sinto um alívio quando me lembro que sentado naquela cadeira de presidente não está um comunista. Eu dizia a ele que há muitos anos atrás eu era pároco do Rio Vermelho, quando esse homem comunista se candidatou pela primeira vez.
O partido dele, o PT, tinha sido fundado havia pouco tempo. E ele era candidato à presidência da República. Ninguém sabia que ele era ladrão. Não havia essa fama a respeito dele. Mas se sabia que ele era comunista. Eu então disse ao povo na igreja: quem votar em Lula para presidente comete pecado mortal. Ele está aí de novo como candidato. E os comunistas querem tomar o Brasil definitivamente, para entregar o Brasil à China comunista e o Brasil se transformar numa fazenda chinesa comunista. Se multiplicam em 1000 partidos aí, todos eles combatendo o presidente atual. Todos eles. O presidente atual é católico. Não é um católico praticante, como ele mesmo me dizia, pessoalmente. Mas é católico. Não temos razão para não suspeitar que ele foi escolhido por Deus para governar o Brasil e fazer uma restauração do Brasil. Não há como. Não há como. Foi deputado muitas vezes, anticomunista, lutou contra os comunistas na Câmara, deputado federal, e acabou arriscando se candidatar a presidente da República. Não podendo apanhá-lo antes, por qualquer razão, que foi que esses comunistas fizeram? Acertaram um assassino para matá-lo lá em Juiz de Fora. Para matá-lo. E ele foi, não é, esfaqueado. E não morreu, certamente porque Deus disse que não. Certamente. E foi este homem esfaqueado que foi eleito presidente, cortou os roubos, muitos que havia no país, aplicou o dinheiro que saía dos roubos para o bem da nação, construiu já muitas estradas, estrada de ferro. Por causa dele, o povo não passou fome no tal lockdown da Covid. Por causa dele, providenciou dinheiro para socorrer o povo. Se não teria acontecido no Brasil o que aconteceu com muitas outras nações. Tomou todas as medidas que podia tomar em benefício de nossa pátria. Mas ele é atacado por todos, de todos os modos, aqueles que querem
que o Brasil seja uma nação comunista, escrava da China, que está nas mãos dos comunistas. Não é um católico perfeito. Na verdade, é interessante que, não sendo um católico perfeito, ele é uma imagem da Igreja Católica no Brasil de hoje. Quanta desarrumação na Igreja Católica do Brasil hoje. Não faz muito tempo que eu vi um sermão de um arcebispo, dos mais importantes do Brasil, creio que até cardeal, pregando. No meio da pregação, esse cardeal citou Lutero. Meu Deus do céu! Como um arcebispo pode citar Lutero para indicar alguma coisa qualquer? Com uma igreja católica de 2000 anos, cheia de sábios e de santos, com uma doutrina maravilhosa. Como pode? Mas é assim. Veio um concílio maldito, Concílio Vaticano II, promovido por João XXIII e Paulo VI. Depois do concílio, resolveram mudar a missa. Mudar a missa que atravessou os séculos, a missa santa. Mudar essa missa. Por que mudar? E na mudança, Paulo VI convidou 6 pastores protestantes para dar opinião sobre essa nova missa. Quando os protestantes detestam a missa, Lutero odiava a missa. Essa missa nova, por um católico consciente, não pode ser assistida em caso nenhum. Em caso nenhum. A Santa Missa é esta. A Santa Missa é esta. Através do tempo, mudaram alguma coisinha dela. Que fez então o Papa São Pio V, no século XVI. Fez uma revisão que o Concílio de Trento mandou, tirou as novidades para ela ser a missa de sempre, inalterável, e disse: essa missa é para sempre, ninguém pode mudar. É essa missa que é celebrada aqui. E se os senhores vêm de tão longe para essa Santa Missa, fazem o correto. Se não podem vir, não assistam a outra. Não assistam a outra. Assim é a igreja. E vocês sabem como hoje se desrespeita a casa de Deus, se desrespeita a Santa Missa, que é a coisa mais sublime, mais elevada de todas, é a Santa Missa. Venham assistir, mesmo com sacrifício, mesmo que custe, venham. Mas não assistam a outra, em hipótese alguma. Em hipótese alguma.
Eu disse a ele que a missa nova é uma missa influenciada pelo protestantismo, o presidente. No pouco tempo que tive para conversar com ele, dei uma medalha milagrosa para ele, que ele me disse que ia usar, só tiraria numa hora de perigo de quebrarem a corrente para evitar, mas fora disso ele não ia tirar, é o que ele me disse. Que é um desejo que eu tinha desde que ele foi eleito. Mandei uma carta para ele com uma medalha dessa, que nunca foi entregue, mas Deus queria que eu entregasse pessoalmente. Entreguei a ele quando ele esteve aqui em Salvador, na última vez. E espero que Nossa Senhora o proteja e o transforme num católico verdadeiro. Porque, coitado, ele vive mal, não é? Ele é casado, a mulher dele quis se separar dele, ele não queria, separou-se, acabou se unindo uma a outra. Não pode. Casou, até a morte. Casou, é até a morte. Mas o catolicismo de hoje está aí. Qual é a família católica hoje que não pode facilmente encontrar parente assim? Um casado, separado da mulher, junto com outra. Ou casada, separada do marido, junta com outro. É tão comum encontrar isso, tão comum, tão comum, que é isso não ser católico. Dizer que é, mas é um católico fraco. Mas nós haveremos de dar conta a Deus de nossa vida. Então, quero exortar veementemente a cada um de vós. Se pode conquistar alguém que esteja em dúvida sobre quem votar, que vote em Bolsonaro. Ele está combatendo o comunismo. Ele disse que todo dia de manhã ele pede a Deus que livre o Brasil do comunismo. Repare bem, ele pede isso a Deus. E com toda a razão. E se ele não for eleito, o Brasil vai cair de novo na mão dos comunistas que estavam aí. De Lula, de Dilma, assaltante de banco, que virou presidente. Uma mulher ignorante, estúpida, sem preparo nenhum. Mas que eles têm gente inteligente e má, como aquele tal Zé Disseu, que é a cabeça pensante deles, homem péssimo, inimigo de Deus, inimigo de Deus. Então ninguém deixe de ir votar, mesmo que seja velho, vá votar, é uma obrigação. Nem deixe de aconselhar outros a votarem em Bolsonaro como o único que pode fazer algum bem pelo Brasil atualmente. É o único que pode fazer algum bem para o Brasil. Então, é o dever de votar e o dever de conseguir conquistar mais gente. Conquistar mais gente para votar no nome dele. Isso aí é uma necessidade da salvação católica
e da salvação nacional do Brasil. É uma necessidade grave. E por isso eu falo do altar. Falo, porque é meu dever. É meu dever. Não posso deixar de falar. A leitura de hoje de São Paulo recomenda uma vida santa. Recomenda uma vida santa. E qual é o pecado mais facilmente cometido que atrapalha a santificação das pessoas? É a imoralidade, é a impureza. Impureza no falar, impureza no ouvir piadas, histórias indecentes, muitas vezes covardemente achar graça para não ficar mal visto pelos maus que estão ali naquela conversa imunda. Por atos, imoralidade por atos, a começar dos casados infiéis às suas mulheres, das casadas infiéis a seus maridos, a obrigação de ter filhos, católicos que casam-se e não querem ter filhos. Não querem ter filhos. No máximo um, exagerando 2. A televisão em casa. Um católico que tem televisão pode se livrar da imoralidade? Pode livrar os filhos de assistir imoralidade? O uso à toa do celular leva a muita imoralidade também. O modo de se vestir, a vaidade que está ligada com a nudez. A vaidade ligada com a nudez, principalmente. Os vestidos, a mulher vestindo calça, que é roupa de homem. Os vestidos curtos. Querem saber o que é um vestido curto? Vestido curto é principalmente aquele que, quando a moça se senta, o joelho aparece. Minha gente, não brinquemos com Deus. Não brinquemos com Deus. As mulheres na igreja com a cabeça coberta, São Paulo explica por que é. O homem foi feito à imagem de Deus. Por isso, por causa dessa imagem, ele tem na igreja a cabeça descoberta.
A mulher foi feita à imagem do homem. Então, representando a criatura, ela deve ter a cabeça coberta na igreja. Os decotes, a roupa muito apertada, ou até transparente. E outras 1000 formas de se apresentar. Inclusive a moda dos cabelos hoje é uma maluquice. É uma maluquice. Às vezes aparece a moça com uma torre na cabeça, eu não sei para onde é que ela vai. Não sei para onde é que ela vai com aquilo. As conversas, comportamento, a educação dos filhos, ensino da doutrina. Quem vive assim, vive como São Paulo diz na leitura de hoje, de acordo com a carne. Vai morrer, isto é, vai para o inferno. A morte aí é a morte eterna. Fomos batizados, passamos então a ter a vida sobrenatural. Viver de acordo com o Espírito. Viver de acordo com o Espírito. De maneira decente. E o Evangelho? O Evangelho, ninguém vai achar que Nosso Senhor, nessa história desse administrador que estava roubando do patrão e denunciaram dele para ele ser derrubado e outro ficar no lugar. E o patrão disse que vai despedi-lo e ele então ficou pensando, como é que vou me atar agora sem ter o dinheiro que tenho, despedido pelo meu patrão? E então continuou roubando. Chamou cada um dos que deviam ao patrão e trocou o documento por um documento para ele pagar bem menos, para que ele tivesse crédito diante de cada um desses quando fosse expulso. Nosso Senhor disse que o patrão, não é Jesus, elogiou aquele homem ao saber como ele tinha procedido assim no final, porque os maus são mais habilidosos do que os bons. Acabamos de ver o exemplo da França e do Chile. Foi que faltou a habilidade dos bons. Não foram votar. Então os maus ganharam a eleição. Aqui, cada um de nós, vendo, por exemplo, essas notícias de Bolsonaro, uma multidão de gente proclamando sua figura. Tem muita gente que vota, não precisa que eu vote, não. Cuidado, cuidado. O seu dever é votar. Mesmo que tenha certeza que a maioria vai votar nele. Mesmo que tenha essa certeza. Porque senão acontece com aquela anedota, não é? Do rei que fez um chafariz para o povo
onde se derramava um depósito de água para o povo pegar água à vontade. Mas para inaugurar o chafariz, o rei chamou os ministros dele e disse: olha, para inaugurar o chafariz, eu não quero inaugurar com água não, quero inaugurar com vinho. Então cada um traz tantos litros de vinho e coloca no tanque. Na hora que abrir, o povo abrir, vai sair vinho. Aí aconteceu que um ministro pensou: bem, todo mundo vai colocar vinho. Se eu colocar a água, não vão perceber diferença nenhuma. Aí botou água. Só que o outro pensou igual. E o outro pensou igual. E o outro pensou igual. Quando chegou na hora de inaugurar, que abriu, só saiu água. Assim, se nós não olharmos o dever da votação, de darmos o nosso voto por aquele que pode beneficiar o Brasil, e está se transformando no presidente mais famoso do mundo. Do mundo. É uma coisa impressionante. Não faz muito tempo, um atleta mexicano ganhou um prêmio lá na Europa, e na hora de receber o prêmio disse: dedico este meu prêmio a meu país, infelizmente na mão dos comunistas, e ao maior presidente do mundo, o presidente Bolsonaro do Brasil. Ele era mexicano. Outro exemplo curioso foi no Equador. O presidente do Equador chamou o presidente Bolsonaro para assistir a posse dele. Quando ele saltou do aeroporto, do avião, o povo carregou o homem. Os equatorianos levaram o Bolsonaro carregado. Não é um homem sem defeitos, mas quem o outro melhor? Você acha? Então vote nesse que já está trabalhando pelo Brasil, porque é seu dever. É seu dever. Não só é pecado votar em Lula, não. É pecado você não votar. Não dar sua contribuição. Porque se os maus são mais habilidosos na maldade deles do que os bons, essa maldade nasce de duas coisas. Uma, do fato de que os maus usam também o mal como recurso e os bons não podem usar. Segundo, porque às vezes os bons não têm o zelo, a determinação que os maus têm em favor do mal. Então cada um de nós se lembre dessas obrigações. Mas, sobretudo, cada um de nós se lembre do seu dever de católico cada dia. Não cometer pecado, principalmente pecado mortal. Você se batizou. Sua vida deve ser celeste. Seus pensamentos sejam elevados. Não se deixe atrair pela imoralidade, que é fácil dominar e escravizar. Tanto é que Nossa Senhora de Fátima disse que os pecados contra a castidade são os que mais levam a alma para o inferno. Ele não é o mais grave é o ateu, o comunista que não crê em Deus, mas é o mais comum, o mais espalhado. Cada um de nós lembre dos seus deveres. Ninguém comungue à toa. Se confesse primeiro. Se tem pecado grave, não tem pecado grave, fique em paz. Comum. Mas se tem, arrependa-se e não peque mais.